Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Bem-vindos de volta ao Frêmito, o podcast vascular do perfil Fogart da Madrugada. Se você ainda não conhece o nosso trabalho, então acessa no Instagram o perfil Fogart da Madrugada para conferir a nossa produção. Todo o nosso conteúdo é independente e autoral. Você confere também uma charge mensal na SBACV em Pauta, a revista da SBACV Nacional. Eu sou o Arthur Curtarelli e, compondo a equipe do Fogart da Madrugada, estão comigo Luiz Eduardo de Brasília. Tudo bem, pessoal? Estamos de volta aí para mais um episódio. Vamos lá. E o Fábio Goldbach, de São Paulo, capital. Oi, Arthur. Oi, Luiz. Olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês para mais esse episódio do Frêmito. Hoje nós vamos falar sobre a importância da SBACV para os cirurgiões vasculares. E para conversar com a gente, convidamos o cirurgião que está liderando a gestão da SBACV no biênio 2020-2021. Ele é mineiro e formado em medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais e fez especialização em cirurgia vascular em São Paulo, no serviço do professor Mário Degni no Hospital São Camilo. Além de trabalhar como cirurgião vascular, ainda tem grande atuação dentro das sociedades regional e nacional. Dentre seus principais cargos, já foi presidente da SBACV Regional Minas Gerais por 2 vezes e hoje ocupa a presidência da SBACV Nacional. Estamos honrados em ter conosco o Dr. Bruno Naves. Boa noite, presidente. Boa noite, Arthur, Fábio, Luiz Eduardo. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui. É uma alegria para nós também, presidente. A gente sempre inicia o podcast fazendo uma pergunta que remeta à formação do convidado. Dr. Bruno, o que fez o senhor optar por cirurgia vascular? Meu pai era cirurgião vascular. E a vida inteira eu fui muitas vezes com ele ao hospital, vi ele operando. Era mais simples a vida no passado, a gente podia entrar em hospital. Entrava com ele às vezes, fazia visita. Eu gostei daquela coisa de ser médico, e aí eu fui seguindo, fiz cirurgia geral. Eu quase fui ser psiquiatra, quase. Cheguei a apresentar trabalho em Congresso Mundial de Psiquiatria, mas aí eu sarei. Tá bem, né? Na hora que eu entrei no pronto-socorro, vi um peito aberto, eu falei, nossa, esse sangue aqui, eu gostei, é disso. Então foi muito legal. E aí eu mudei radicalmente, fiz cirurgia geral, quase segui a cirurgia geral, mas os próprios professores meu lá da geral falando, você pensa, pô, seu pai é bom demais. E aí eu fui trilhando, depois eu comecei a frequentar os congressos e estou aí. Já tem 39 anos. E, doutor Bruno, muitos dos nossos ouvintes ainda não são sócios da SBACV e talvez não conheçam o trabalho desempenhado pela sociedade. O senhor poderia, em poucas palavras, esclarecer a importância em ser um associado? Esse negócio é engraçado. Quando eu voltei de São Paulo, eu encontrei aqui com o Marcos Castro Silva, que foi presidente da sociedade e tal, e ele fez uma pergunta que foi um insight bacana que eu tive. O que você está disposto a fazer pela sua sociedade? Como assim? Não, porque você formou, está aí, o que você está disposto a fazer? E a partir daquele dia, o que eu estava disposto a fazer pela minha sociedade, eu mudei radicalmente meu jeito de pensar e comecei a participar ativamente. Então, fui secretário, tesoureiro, enfim, fui tudo quanto é cargo que vocês puderem imaginar da Mineira e alguns da Nacional até chegar à presidência. Então, assim, essa pergunta para mim foi muito importante. Então, isso funciona mais ou menos igual síndico de prédio, né? Tem gente que não vai em reunião, não quer nem saber, não está nem aí, não tem muita preocupação em preservar aquilo que é dele, que é o patrimônio onde ele mora. Eu, por exemplo, já fui síndico várias vezes no meu prédio, tanto do comercial quanto do que eu moro, porque eu quero preservar bem aquilo que eu estou vivendo aqui, que é meu. É a mesma coisa com a sociedade. Ser associado, né, na sociedade como a nossa, é preservar a especialidade, é você ter a oportunidade de ajudar seus colegas a preservar e melhorar cada vez mais a especialidade. Não só trabalhando com educação continuada, que é a nossa finalidade principal, mas agora também com defesa profissional, que a gente tem trabalhado muito. Então, assim, acho que ser associado é isso, quer dizer, é você fazer alguma coisa.
Tem gente que fala assim, alguém tem que fazer alguma coisa. Eu sou daqueles que faço. Eu não sou o alguém. Entendeu? Eu sou dos que faço. Eu não sou de falar muito, mas eu adoro fazer. Então, é questão de filosofia, de princípio, de jeito de ser. Ninguém está errado, os outros estão errados, não. Eu que realmente gosto, me dedico, eu acho agradável. Então, ser associado é você fazer alguma coisa pela sua especialidade. Isso é muito bom. Presidente, e atualmente quais são as categorias de associação da SBACV e quais os benefícios que cada uma traz? Tem sócio aspirante, que não é sócio, ele aspira a ser sócio. Aí depois tem pleno, efetivo e titular. Para ser efetivo, a pessoa já tem que ter o título de especialista. O sócio efetivo, além de votar e ser votado, ele pode pertencer às diretorias de sociedade e as residências credenciadas têm sempre um sócio titular. Se não tiver um titular, pelo menos o efetivo, quando são estados menores. Então, assim, você pode trabalhar em serviços credenciados com residência, e além de poder participar das suas chapas, interagir de uma forma melhor dentro da sociedade. Por isso que a gente vai ascendendo, né? Não sei se vocês já mexeram com luta, eu sempre já fiz karatê, krav maga, judô, escambau. É igual você vai fazendo faixa, né? Você vai passando de faixa de acordo com o entendimento das coisas e o aprendizado que você vai tendo. Então, é mais ou menos assim, você vai mudando de faixa. Quando você chega numa faixa mais alta, você já tem um entendimento sobre a associação e acaba gostando daquilo e participando cada vez mais. E quais seriam, então, esses benefícios que cada um teria? Questão de congressos, as revistas, como que funciona essa parte? O associado ele tem um desconto bacana em congresso, né, importante. Agora, a nossa tendência, por exemplo, aqui em Minas, a gente já faz congresso só para o associado. O não associado não pode nem se inscrever mais. Eu acho que a tendência é essa. E já vou me adiantar, por exemplo, a nossa intenção, se tudo permitir, se tudo der certo, é fazer o meeting no ano que vem, também sem inscrição para o associado, de graça, entendeu? A ideia nossa é essa, nossa finalidade é difundir educação continuada, então a gente tem se esforçado ao máximo para isso. Então a gente está tentando muito fazer uma inscrição muito pequena ou não nem ter inscrição para o associado nos eventos. O Congresso Nacional é diferente, que é um evento maior, é mais complicado, mas mesmo assim a minha sugestão sempre foi de ser só para o associado. Quem quiser que se associe. Sabe, eu acho que o Congresso é da sociedade, deveria ser só para o associado, mas como é uma coisa democrática, a minha opinião, não sou só eu que posso opinar, mas essa é a minha opinião. E aqui em Minas é assim, a cirurgia plástica já é assim, e algumas sociedades já são assim. Congressos e todos os eventos oficiais feitos para os associados. E com relação a congressos internacionais, existe também algum benefício? Alguns, por exemplo, agora ia ter o Charing Cross em Londres, que tinha um desconto bacana para os associados, né? A gente tem feito, nós fizemos uma comissão de relações internacionais agora, está funcionando bacana. Então, assim, anteontem mesmo, sexta, eu tive uma reunião com o pessoal da América Latina aí, uma associação da América Latina, e a gente está exatamente pensando nisso, criar convênios para associados dessas sociedades oficiais. Tem muita sociedade de muita coisa por aí, sabe? Na França, por exemplo, tem mais de 100 sociedades médicas de flebologia, mas não sei o quê. É uma loucura. Aqui no Brasil, ainda bem que a gente consegue manter uma sociedade grande, forte, unida, e dá para negociar. Então, assim, o Fabrício Santiago, que é um dos que faz parte da Comissão Internacional, está negociando com a UIP, também um desconto bacana para a gente nos congressos da UIP, e por aí vai. Mas a ideia é essa. Dr. Bruno, o senhor e a sua equipe estão encarando um grande desafio, pois, além de gerir a nacional, ainda estão enfrentando a crise do Covid-19. Quais as propostas da gestão do biênio 2020-2021 e como realizá-las em meio à crise? A finalidade maior da sociedade é justamente a educação continuada. E a gente está, de uma certa forma, conseguindo muito bem isso através do que a gente está fazendo aqui agora, não podcast, mas o webinar, né? Para você ter uma ideia, nós estamos tendo uma média de 7, 8, 10 eventos oficiais por mês,
todos os meses, está muito interessante, e com uma participação enorme. A gente tinha um e-mail marketing pequenininho lá na sociedade. Esse ano nós já mandamos mais de 100 mil e-mails marketing, comunicando e mandando links de aulas de regionais. Então, assim, foi um crescimento exponencial. Nós crescemos mais que o Covid. Mais que o Covid. É verdade. Mas tem mais coisas, por exemplo, tem uma coisa bacana. Há muito tempo que a gente está querendo fazer um modelo único de remuneração para a gente poder usar nas cirurgias. Então, tem ali um modelo de acordo com os procedimentos, e isso não existia, ou tinha um no site, mas estava defasado. Então, esse modelo está prontinho, e amanhã ele vai ser enviado para os diretores e presidentes regionais para ter novas sugestões, e a gente vai colocar no site e mandar imprimir e dar para cada associado. Com esse modelo, vai ter, você vai fazer lá um aneurisma assim, você vai ver lá a descrição dos códigos todos, fica mais fácil, tudo direitinho, vai ser um negócio muito bom. A gente está atualizando o site, a gente refez o aplicativo nosso ficou parado mais de 2 anos, agora já está lá, as revistas estão todas lá, a gente tem feito uma revista por mês, falando um pouco sobre o que está acontecendo em todas as regionais. Então, assim, 2 meses de trabalho está rendendo bastante, sabe? Além disso, eu mandei para o Arthur hoje, ele recebeu algumas dos links, né, mais de 100 links de entrevistas nossas, de membros associados, falando da nossa especialidade. Eu acho muito importante a gente divulgar o que é angiologia e cirurgia vascular. Muita gente ainda não sabe. Então, assim, a ideia é que cada associado que vai falar de trombose, de erisipela, de aneurisma, de qualquer coisa, você está divulgando a informação com qualidade. E isso a gente tem conseguido, assim, de uma maneira que até me espantou um pouco a quantidade de link, de reportagens que a gente conseguiu nesses 2 meses. Eu assumi, assim, mesmo em fevereiro. Então, 2 meses e teve uma participação bem grande. Então, a gente está tentando seguir isso aí. Os eventos do primeiro semestre foram todos cancelados. A maioria vai tentar ser realizada no segundo semestre. A gente acha que isso pode ser possível, mas vai depender um pouquinho de como é que vai ser a pandemia, né? E, doutor Bruno, através do perfil do Fogart da Madrugada no Instagram, nós recebemos uma pergunta de uma residente que está preocupada sobre a interferência da pandemia na residência médica. O reflexo em todas as esferas de aprendizado é grande, em especial no volume cirúrgico. Qual a visão do senhor sobre esse impacto e se o senhor acredita que os programas deveriam ser estendidos para suprir essas eventuais perdas? Olha, nós até tivemos a reunião na Associação Médica sobre isso. O que acontece é que os serviços são muito diferentes, os estados são muito diferentes. Por exemplo, no Tocantins, Mato Grosso, quase eles não tem caso de Covid. E no Sul também, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, assim, é uma situação muito diferente, por exemplo, de Manaus, São Paulo e Rio. Então, depende muito de cada serviço. Agora, os serviços que forem impactados, eu acho que tem que ter uma negociação do residente com o serviço, explicando, olha, não atendeu a expectativa e vamos alongar isso. Acho que não vejo problema nenhum. Pelo contrário, agora tem que ser uma coisa conversada regionalmente. Não tem como a gente interferir, porque tem um programa regular, tem uma avaliação regular que é feita, e fica complicado a gente interferir nisso. Mas eu acho que, pelo menos os serviços credenciados, o pessoal tem muito bom senso. E se fizerem consulta para nós, a sugestão vai ser que se prolongue mais a residência. Doutor Bruno, e dentre os temas polêmicos na formação do cirurgião vascular, está a ampliação do programa de residência médica de 2 para 3 anos obrigatórios. Como funcionaria essa ampliação e qual o objetivo do projeto? O objetivo em vez de você ter área de atuação em ecografia e endovascular, você já sai formado com tudo. Esse é o objetivo. São 3 anos, onde você vai dividir nos 3 anos a parte de eco, né, de fazer ultrassonografia e de endo. Então, você não precisaria mais fazer um outro concurso depois específico para isso, ou seja, acabar com as áreas de atuação.
A gente já tem alguns serviços credenciados fazendo esse teste, mas ainda está em andamento. E esse ano atrapalhou tudo, né? Então, assim, eu acho que isso vai se prolongar um pouco. A gente já fez uma pergunta na MB, eles acham que é possível, é viável, mas nós estamos estudando ainda, não tem nada definido. Mas é uma vontade, só para acabar com esse negócio de área de atuação. Doutor Bruno, o senhor comentou que tem alguns serviços que isso já está implementado. O que é? Um projeto piloto? Como é que isso funciona? Um projeto piloto. Tem alguns serviços, projeto piloto mesmo, que os profissionais, em comum acordo com os residentes, falaram: a nossa proposta é vocês fazerem 3 anos, já com endovascular, com ultrassonografia, você já sai daqui formado. Não necessariamente a gente promete que vai dar o título, porque isso, como é um projeto piloto, a gente ainda não tem uma resposta, não tem no estatuto isso, entendeu? Mas o pessoal está fazendo. E, de qualquer maneira, ele vai sair com uma formação muito boa, né? E esse ano a mais de formação, as bolsas viriam da mesma fonte? Como que funciona essa parte dos pagamentos também? Pois é. A gente tem serviços que são credenciados pela sociedade e tem os serviços que são credenciados do MEC. Os do MEC têm a bolsa deles. E os serviços credenciados não necessariamente têm bolsa. Aliás, a maioria não tem. A maioria não tem. São serviços particulares, são credenciados pela qualidade do serviço, por os sócios, os preceptores terem pedido, mas não necessariamente oferecem bolsa. Quem tem bolsa é serviço do MEC. Então, aí é uma coisa que a gente só está fazendo um projeto piloto com serviços que são credenciados pela sociedade. A gente imagina que esse vai ser um gargalo, assim, na ampliação, né, presidente? Porque aumenta em 1/3 o número de bolsas, né? Então, a gente acredita que isso talvez seja uma dificuldade enfrentada, assim, pela sociedade. Com certeza, isso aí é um negócio complicado. E o MEC já está com dificuldade de pagar essas bolsas, né? Mas o problema é que aumentou muito o número de escolas de medicina, né? Assustadoramente. E está saindo muita gente aí, muita gente vai ficar sem residência. Não dá para fazer todo mundo. Não dá. Então, assim, nós estamos vivendo uma situação que nós estamos aprendendo junto com isso aí. Não tem uma situação definida ainda, não. Sem dúvidas. A gente gosta muito desse tema. Eu vou fazer mais uma pergunta ainda sobre formação dos cirurgiões vasculares, presidente. Existem diversos programas espalhados pelo país e cada um deles com suas particularidades e defasagens. De forma heterogênea, nem sempre oferecem acesso ao conteúdo científico, à cirurgia aberta, à ecografia vascular com Doppler ou cirurgia endovascular aos seus residentes. Qual que é a posição da sociedade em relação à formação atual dos novos cirurgiões vasculares e se existe uma política de padronização sobre isso? Com certeza existe. A gente tem uma comissão que faz vistoria nos serviços que são credenciados pela sociedade. Essa comissão vai lá e tem um protocolo, ela vai seguindo item por item. Se tem isso, tem aquilo, se tem aquilo, se tem aquilo. Se preencher todos aqueles itens da vistoria, ele é credenciado. Se não preencher, fala: quando vocês corrigirem, a gente volta aqui e credencia. Então, tem muitos serviços que são descredenciados pela sociedade exatamente por não preencher aqueles critérios, que não são critérios complicados, não, mas é o básico do básico, que tem que ter. Então, assim, essa vistoria é feita direto. Quase agora mesmo teve vistoria no Hospital do Paraná, teve vistoria no Hospital Santa Marcelina, em São Paulo, sempre tem. E a gente dá, durante 2 anos, um credenciamento, e isso depois é feita uma nova vistoria para ver se está mantendo o padrão. Tem que ter, né? Tem que ter um padrão, senão fica complicado. Doutor Bruno, e passado aí essa fase de formação inicial, a prova de título de especialista em cirurgia vascular é um grande marco na carreira do profissional e ela exige muita dedicação. Por diversos motivos, muitos cirurgiões ainda acabam optando por não realizar a prova. Qual a opinião da SBACV sobre isso e o que o senhor tem para dizer para os cirurgiões mais novos sobre a importância do título de especialista? Hoje, quem quer trabalhar com convênio médico tem que ter um título de especialista. Os convênios não estão aceitando mais pessoas que não têm título. E também para você dizer em rede social,
fazer qualquer propaganda em qualquer lugar, para você dizer que é especialista, você tem que ter o título. Você não pode formar e falar, eu sou angiologista cirurgião vascular. Não é assim que funciona, não. Isso é uma norma do Conselho Regional. Para você fazer algum tipo de propaganda ou publicidade que você é especialista, você tem que ter o título. E os convênios, cada vez mais, hoje mesmo um colega meu, não tão novo assim, me ligou, querendo fazer o título. Esse ano até a gente vai ter, os colegas mais idosos, que os convênios estão cobrando mesmo. O título especialista da AMB, inclusive. Tem uns que até tem o do MEC, mas eles estão cobrando da AMB. Então, quem quiser ter convênio, tem que ter. Agora, quem for trabalhar só particular, se tiver essa sorte, não necessariamente precisa ter. Doutor Bruno, ainda sobre a prova de título de especialista, há alguns dias recebemos a notícia de que a prova teve o local e a data remanejados. Antes prevista para um fim de semana único em São Paulo, como de praxe, agora está agendada para 2 finais de semana separados, sendo a primeira fase em Minas Gerais e a segunda em São Paulo. Qual foi o objetivo dessa modificação e isso vai ser uma tendência para os próximos anos? Não, não vai ser uma tendência, não. O que aconteceu foi o seguinte, foi ótima essa pergunta. Já estava agendado para setembro, 19 e 20 de setembro. Com a pandemia, o que aconteceu? As aulas foram suspensas e a gente usa faculdade. Então, sábado já não tem sábado nenhum de faculdade que se possa usar. Mas, além disso, a AMB lançou uma nova portaria falando que os candidatos vão ter direito a fazer 48 horas de recurso. Então, depois da prova, depois que sair o resultado, ainda tem mais 48 horas de recurso, ou seja, ficaria impossível fazer no final de semana, nem dá tempo. E nós fomos pegos de surpresa com essa portaria. O edital já tinha sido, até estava pronto. Na hora que a gente foi mandar para lá, veio essa novidade das 48 horas de recurso. Então, a gente teve que refazer todo o edital. E aí, quem organiza os concursos já há algum tempo é uma empresa de Minas chamada Fundep. Eles estão, já é o terceiro ano que eles vão organizar. Eles organizam muito bem, são muito profissionais. Então, nós ficamos sem local em São Paulo para fazer. E falaram, em BH a gente consegue um local para a primeira etapa. Agora, a segunda etapa a gente não sabe onde é que vai ser ainda. Aí, tentamos de tudo quanto é jeito, conseguimos no feriado em São Paulo. Por quê? Porque tem que... vai ser num lugar que normalmente a gente faz, mas na noite anterior o pessoal tem lá para arrumar, tem computador, e como é véspera de feriado, a faculdade emendou, e aí sim a gente conseguiu. Então foi um golpe de sorte, porque senão a gente não iria fazer concurso esse ano. Até foi falado, vamos fazer esse ano, não. Mas assim, tem tanta gente que quer fazer, quer arrumar o título logo, está esperando para se conveniar. Não, o título é uma coisa que não é, o concurso não é obrigatório, faz quem quer. Então, quem não estiver se sentindo preparado, não faz, mas tem muita gente que vai querer fazer porque está doido para arrumar o título. Então, assim, eu insisti muito para que houvesse, inclusive vai ter para pessoas formadas há mais tempo também, que a gente chama de sênior, e eu acho que vai ser muito bom. Agora, muitas pessoas me falaram que não estão gostando desse distanciamento de pelo menos um mês, sabe? Porque, de certa forma, quem passou tem mais um mês aí para fazer um intensivo, ou estudar, ou qualquer coisa, se preparar melhor. Agora, não foi porque a gente quis, não. Foi realmente por essa pandemia aí. São Paulo já tinha todos os eventos lotados. A gente já estava com reserva nessa faculdade há muito tempo. Imagina agora que foi tudo passado para o segundo semestre. Tem nada em São Paulo para você conseguir. Você não consegue marcar nada em São Paulo para hotel, escola, nada. E isso ainda nem certeza, né? Porque a gente nem sabe se setembro como é que vai estar esse negócio dessa pandemia. A gente imagina que possa ter um monte de gente junto no mesmo lugar. Cinema, por exemplo, eles falaram que não vai abrir com menos de 120 dias. Então, a gente está com muito medo ainda, mas acho que agora não vai ter erro, não. Pelo menos a gente conseguiu esses 2 dias. Então, foi por isso que aconteceu. Eu e o Fábio moramos em São Paulo, capital, e as medidas restritivas aqui ainda estão aumentando, as coisas ainda não estão afrouxando, né? As coisas estão ficando cada vez mais restritas. Pois é. Então, assim, vamos ver, né? A gente, inclusive, quando surgiu a oportunidade de ser em Belo Horizonte, eu falei, Belo Horizonte, nossa situação aqui tem 16 pessoas que morreram até agora.
está mais tranquilo que São Paulo. Então, a chance de setembro aqui está tranquilo para fazer a primeira etapa, está muito legal. E a segunda etapa, em novembro, se Deus quiser, em São Paulo, vai estar muito tranquilo. Então, isso ajudou também, sabe? A gente ficou mais tranquilo ainda. Então, foi uma questão de sorte com oportunidade, né? A oportunidade que surgiu de fazer aqui, porque a FUNED falou, olha, lá em BH, eu consigo, ótimo. O pessoal fala, mas é porque você mora. Eu falo, não tem nada a ver com isso, não. Quem organiza é uma empresa terceirizada. Para mim, Presidente, tanto faz. depois que a SBACV soltou essa nota, isso gerou uma polêmica grande, né? Em especial entre os candidatos. Mudou a logística de muita gente. Eu vou voltar um pouco na questão da primeira fase, porque o que o senhor me falou chamou muito a atenção, a mudança também na proposta dos recursos da primeira fase. Nós fizemos a prova de título ano passado e realmente a interposição do recurso sobre a questão era muito apertado, porque você tinha que corrigir o teu gabarito, checar se você estava aprovado ou não. Se você tivesse aprovado, você já tinha que voltar para o livro para correr para aprender a segunda fase ali, né? Enfim, revisar um último detalhe. E se você não tivesse aprovado, você tinha que tentar montar um recurso. E o mais difícil, sem o caderno de prova. Eu acho que é isso que o candidato tem maior dificuldade, sabe? O senhor está trazendo a novidade agora de que serão 48 horas de tempo de recurso, isso é bom para o candidato. Como é que vai funcionar? Tem alguma mudança em relação à posição do caderno de prova? Alguma outra alteração? A nossa ideia é soltar o caderno de prova também, entendeu? Mas, assim, apesar de ser presidente, eu não gosto de passar por cima do organizador do concurso, que é o Marcelo Moraes, né? Mas eu sempre fui a favor de soltar o caderno de prova. Acho que não tem problema nenhum, pô. Solta o caderno de prova, o cara pega, examina, vê, a gente pode errar, a banca erra, todo mundo erra, né? Não, qual o problema de falar, olha, erramos, pô, e daí? O importante é que fique bom para todo mundo. Sim. Quando eu assumi, eu falei o seguinte, eu quero fazer a coisa certa, do jeito certo, e isso tem que ser bom para todo mundo. Então, assim, não adianta ser bom só para nós, a sociedade não tem interesse nenhum em não dar título. O que ela tem é que qualificar as pessoas que têm o título têm que ser boas, né? A pessoa tem que estudar, tem que ter motivação para saber que aquilo é para ele ser um bom profissional, não é para a gente, não. O cara sabe, não, eu tenho título, mas eu estudei para isso, eu mereço, eu sou bom. Isso é bacana, né? Você saber que você é bom, que você se diferenciou e que você trabalhou muito para que isso acontecesse. Isso aqui é importante. Uhum. A gente tem que ter esse tipo de motivação. As coisas não podem cair do céu. Não. Eu trabalhei muito, batalhei muito, consegui meu título. Mas a nossa ideia, além do recurso de 48 horas, é soltar o caderno também. Presidente, e uma outra coisa que chamou a atenção que o senhor comentou foi essa questão dos candidatos sênior de voltarem a fazer a prova, né? Que parece ser uma novidade também. Teria alguma diferença nessa prova? Eles fariam a mesma prova que o candidato normal faz? Como que funcionaria isso? Não. A prova do sênior é um pouco diferente. Quem organiza o concurso é o Marcelo Moraes. Esse ano ele vai ter a ajuda do Gutenberg, que vai mexer mais com a parte de cirurgia vascular, o Marcelo vai ficar com a endo, mas tem cara que sai novinho, ali, fresquinho da residência, ele tem muita mais coisa, assim, fica mais fácil dele responder algumas perguntas. Pessoa que já está no seu dia a dia, tem coisas que ele já esqueceu, mas é que ele faz muito bem. Então, ele pode ser um excelente profissional, fazer muita coisa, mas tem detalhes de fisiologia, de anatomia, ali, alguma coisa que ele pode não lembrar. Então, é uma prova um pouco diferente. É uma prova adaptada, não é igual, não. Não é que seja fácil, não, mas é mais tranquila. Legal. Mais adequada. Presidente, a gente vai manter ainda a entrevista nesse tema de formação, eu só vou mudar agora para o mérito das áreas de atuação. A cirurgia vascular cresceu, hoje contempla de forma oficial 3 áreas de atuação. Então, a ecografia vascular com Doppler, a cirurgia endovascular e a radiologia intervencionista. Porém, alguns colegas se intitulam e usam o termo flebologia estética. Esse termo é amplamente utilizado, né? Qual a posição da sociedade sobre o termo e existe alguma proposta para que flebologia estética venha a ser uma área de atuação reconhecida? Muita gente já me falou sobre isso, já até me pediu para que isso acontecesse, sabe? Muita gente, não foi pouca não. Quando eu já estava em campanha, pensando em ser presidente,
eu fui abordado por muita gente. Eles até brincam que o fluxo é arterial, mas o retorno é venoso. Então, o que acontece é o seguinte, muita gente faz veia, a gente faz veia muito bem aqui no país, muito bem, com muito capricho. Eu não gosto do termo estético, porque o termo estético leva a fins, e juridicamente isso é cruel. Os cirurgiões plásticos têm que ficar pagando inseguros enormes por causa desse termo. Então, assim, pode fazer até flebologia, mas não tem que ser estética, tem que ser um outro termo qualquer. Não pode usar esse termo, não. Eu acho que esse termo é complicado. Agora, quanto à seara de atuação, acho que divide muito, sabe? Eu acho que a gente tem que ter uma formação boa de tudo e depois você vai migrando naturalmente para aquilo que você gosta mais. Então, por exemplo, tem cirurgião vascular que hoje se dedica muito a ultrassom. Ele não deixou de ser cirurgião vascular, mas ele tem uma dedicação maior ao ultrassom. Tem outros que trabalham muito com endovascular, ficam o dia inteiro ali dentro da sala híbrida, mexendo com aquilo, e não quer nem olhar para uma veia, nem sabe, nem lembra onde é que tem veia. Então, assim, naturalmente as pessoas vão migrando para as áreas que eles gostam mais, que têm mais facilidade, ou que por acaso aconteceu na vida dele. Então, assim, eu não sei se seria legal ter mais essa área de atuação, não. Eu acho que a gente tem sim que dar mais importância à parte de flebologia, que é uma parte importante, que é uma grande maioria dos sócios. Eu fiz um questionário antes de começar a presidência, mandei para todo mundo, tem as respostas, eu ia apresentar isso no Rio, não teve o evento, mas duas coisas que são importantes é a remuneração médica, por isso que eu estou fazendo esse modelo novo de remuneração, para a gente tentar dar alguma melhorada, e a outra coisa eu fiquei impressionado com a quantidade de associados que o retorno maior realmente é venoso. Então a gente tem sim que dar uma atenção maior a isso, mas não sei necessariamente se seria uma área de atuação. Entendi, presidente. Eu vou estender só mais um pouquinho. Existe alguma posição em relação a usar o termo flebologia estética? Isso é proibitivo? Pode ser utilizado? Existe essa normativa? Não, não existe. Isso tem muita gente que usa, né? A gente vê muito. Agora, quem usa sabe que aumenta muito a responsabilidade dele de ter resultados. Se ele não tiver o resultado que ele criou na expectativa da paciente, ele pode ser acionado, porque quando você coloca estético, você tem que ter fim, você tem que ter resultado. Então, não é um termo que a gente recomenda, não. E, doutor Bruno, a SBACV tem desde 2016 o programa Diretrizes. O senhor pode nos contar um pouco sobre essa proposta e como ela é atualizada? Esse troço é um negócio importante demais. Logo no começo do ano, eu chamei a doutora Maria Elizabeth Renault, que já foi presidente da sociedade. Ela é extremamente organizada, ela já foi secretária nas reuniões todas, enfim, ela gosta de ser organizada, é professora. Beth, eu preciso de atualizar as diretrizes. As diretrizes, para serem publicadas na Associação Médica Brasileira, elas têm que seguir umas normas, e quem dá essas normas é um Vanderlei, que é da Associação Médica. Então, o que a gente faz? A gente faz um levantamento de bibliografia, às vezes faz parte das diretrizes e entrega para a Associação Médica para eles colocarem naquele formulário pico deles lá, e aí sim ser publicado. Então, isso é um processo que demanda um certo tempo. As nossas diretrizes estão muito desatualizadas. Então, eu falei, Beth, pelo menos algumas têm que ser atualizadas. Trombose venosa, insuficiência venosa crônica, pé diabético, é muito importante, de aneurisma. Eu dei cinco diretrizes para ela dar uma trabalhada. A gente tem comissões, aí você pega o pessoal das comissões e fala, cada um divide por determinados temas, junta, faz um primeiro apanhado, e depois a gente tem que apresentar nos moldes da Associação Médica para que eles aprovem. Senão, não divulga, não adianta nada. A gente tem diretrizes para nós, mas não é revalidado pela Associação Médica. Não funciona. Doutor Bruno, assim como muitas outras áreas, a cirurgia vascular vem sendo invadida por outros especialistas médicos e também não médicos. Algumas doenças acabam sendo tratadas por diferentes áreas, como, por exemplo, a abordagem de carótida, que se confunde com diversos intervencionistas, e as telangiectasias, que são tratadas aí por vários profissionais.
existe alguma proposta da SBACV para a definição de qual especialista deveria ser responsável pela doença, ou mesmo então para a defesa do mercado do cirurgião vascular? No caso de médico é complicado, né? Porque médico, você tem um diploma, você pode fazer o que você desejar, desde que você se responsabilize pelos pequenos resultados. Então, se você resolver abrir a cabeça do jeito e falar que você é neurocirurgião, você pode operar, não tem problema nenhum, tá? Então, isso é complicado. Então, para frear colega neurologista ou quem quer que seja que esteja operando carótido ou fazendo escleroterapia, é complicado. Agora, não médicos, por exemplo, fazendo escleroterapia ou biomédico, o Conselho Federal de Biomedicina estimula os caras a fazer. Dá maior força, vocês têm que fazer mesmo, dar curso, dá muita força para eles fazerem. E isso foi uma coisa complicada, veio lá da lei do ato médico, quando a Dilma deu uma piorada na lei e atrapalhou tudo. Então, isso é uma coisa política. A gente tem uma parceria com o IBDM, que é o Instituto Brasileiro de Medicina, tem alguns deputados que estão nesse IBDM. A gente participa, esse ano eu já participei de 2 reuniões em Brasília, sim, né, um Zoom, mas em Brasília com os deputados. Agora nós vamos ter uma essa semana ainda, agora com o ministro, e a gente tenta politicamente incorporar novamente algumas coisas que a gente perdeu na lei do ato médico. Então, assim, isso foi uma perda catastrófica, a gente perdeu muito poder, mas é uma coisa que a gente tem que resolver politicamente. Então, assim, a gente está trabalhando nisso. Em Brasília, a gente tem o Antônio Carlos, que é da diretoria, ele trabalha junto lá. Você conhece, né, Luiz? Conheço. E o Léo também, né? Junto lá no IBDM, vai nas reuniões também, e a gente tem que ir tentando devagarzinho. Mas, infelizmente, do ponto de vista jurídico, às vezes a gente tenta alguma coisa, o mais que você consegue fazer, manda umas cartas, ameaça, fala que vai chamar a vigilância sanitária, algumas clínicas retrocedem e até param. É pouca a nossa ação. A gente gostaria de trabalhar muito mais com isso, mas a gente não tem muita atuação, não. É ruim. A gente se sente impotente, é um negócio desagradável. Agora, tem um projeto aí em andamento político, sabe? Mas isso aí é uma coisa que político a gente nunca sabe, né? Cabeça deles. A gente está tentando alguma coisa a gente está tentando. E, doutor Bruno, o senhor acha que falta um posicionamento mais enfático do CFM quanto a isso, ou você acha que é cabível somente da sociedade mesmo? Não, eu acho que é do CFM mesmo. Eu acho que quem regula isso é o Conselho Regional. O Conselho Regional devia chegar e quebrar o pau lá com o pessoal, o Conselho Federal de Biomedicina e de tantos outros, farmácia, farmacêutico esteta, um monte de coisa, sabe? O pessoal está criando mercado de trabalho para eles em cima do nosso trabalho, né? Eu dou muita entrevista, eu falo isso, ninguém trata vasinhos ou telangiectasia, a gente trata de doença venosa. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é diagnóstico. E diagnóstico é do médico. Quem faz diagnóstico é médico. O fisioterapeuta pode tratar, o biomédico pode fazer um monte de coisa, mas quem faz o diagnóstico é o médico, é um ato médico. Não adianta você fazer um tratamento sem diagnóstico, você vai ficar passando, enxugando gelo, não resolve nada. Então, assim, essa é a nossa proposta que a gente tem levado lá para Brasília. Olha, o diagnóstico é um ato médico. Então, você estabelecer um tratamento, uma terapêutica, sem ter um diagnóstico firmado por um médico, é loucura. Você está permitindo que outras pessoas tratem uma coisa que eles não têm capacidade de fazer, nem o diagnóstico. Não tem jeito, sabe? Então, mas a argumentação é mais ou menos essa, quer dizer, mostrar que a gente estuda muito, está muito preparado para fazer diagnósticos. E a partir do diagnóstico bem feito, você consegue estabelecer um tratamento que é mais indicado para cada um. Porque cada paciente é único e cada um vai ter o seu tratamento. Então, essa é a base da nossa argumentação. Não é fácil, porque essas outras especialidades tem muita gente no Congresso também, um lobby grande. Não é fácil, não, mas a gente está lá, junto. E, doutor Bruno, ainda que seja a mais delicada a situação de outras especialidades médicas, né, aí a gente tem já
muito cardiologista que trata carótida por endovascular. Em outros países tem uma tendência muito grande também da cardiologia intervencionista atuando na isquemia de membro. Como é que a gente pode se proteger nesse sentido? Como você falou, assim, a gente estuda para isso, a gente tem essa habilidade e esse conhecimento. Como é que faz com isso? Pois é. A gente tem que fazer um certo lobby no Conselho Regional, mostrando o seguinte, olha, cada especialidade está preparada para atuar em determinados procedimentos. Procedimentos da cirurgia vascular são esse. Mas, assim, o Conselho não pode fazer nada contra aquele outro profissional que está invadindo a área. Não pode. Então, o que a gente tem que fazer é mostrar quem faz o quê e como. Ou seja, o cirurgião vascular fazer esse procedimento, ele está preparado para isso, ele é o melhor médico para fazer esse procedimento. Então, assim, a nossa tendência é mostrar o que a gente faz bem feito. Porque não adianta você ficar brigando e querendo mostrar o que o cara não pode fazer. Você tem que mostrar aquilo que você faz e faz bem feito e está preparado para fazer. Isso é que é interessante. Essa é a ideia. É valorizar o nosso serviço, a nossa formação e como a gente está bem preparado para fazer esse procedimento. E o outro, que se quiser, que fale que ele pode fazer também, mas infelizmente a gente não pode fazer nada, não. Às vezes a gente faz algumas reuniões na MB que quebram um pau danado, falando, sabe, a gente entrando mais ou menos em algum acordo. Mas, assim, são acordos de cavalheiro, quando muda as presidências, as sociedades, o cara vem lá do fundo e não obedece nada, não segue os contas. Enfim, é complicado. Mercado de trabalho é um negócio complicado. A impressão que a gente tem, presidente, é que é um vespeiro, assim, né? Mexer com isso, ainda mais para quem tem CRM, é um vespeiro. Eu vou avançar um pouquinho na pergunta. Isso que a gente está vivendo na cirurgia vascular não é exclusividade nossa. Os hemodinamicistas da cardiologia vivem muito isso com a cirurgia cardíaca, que está invadindo a angioplastia, né? Em especial na TAV, né? De quem é a TAV? É do hemodinamicista, é do cirurgião cardiovascular. Agora, a minha pergunta para o senhor é em relação aos cursos que são oferecidos fora do âmbito ministerial, sabe? Cursos particulares onde cirurgiões vasculares ensinam cardiologistas, ensinam cirurgiões cardiovasculares ou mesmo radiologistas intervencionistas. Isso é uma posição exclusivamente do mercado particular? A SBACV vê isso de que forma? Isso é uma posição exclusivamente do mercado particular. Hoje já tem uma série de colegas que vivem de cursos, né? Eles quase não trabalham mais, eles dão curso, cobram caro e ganham muito bem com isso. E estão querendo saber quem que se inscreve no curso, quer saber se o cara vai pagar. Então, assim, a sociedade, uma das coisas que a sociedade, através da Câmara dos Representantes, suspendeu a chancela foi por causa disso. Porque antigamente a gente chancelava alguns cursos conhecidos aí, hoje a gente suspendeu. Porque virou uma loucura, né? Cada um querendo dar um curso disso, daquilo. Então, uma das coisas que a gente fala muito em ser associado é isso, é você participar dos eventos oficiais, zelar pela sua especialidade, saber que você tem uma sociedade onde unidos a gente é forte. Toda vez que a gente está unido, a gente consegue ser forte. E quanto mais fortalecido a gente fica, mais a gente consegue lutar contra essas invasões e esse tipo de coisa que vem acontecendo. Agora, tem jeito, né? Tem sempre alguém que vai estar lá dando um curso e vai estar ensinando para alguém que está pagando. Não quer nem saber qual a formação do cara. Presidente, como o senhor comentou dessa questão da chancela, há alguns anos a SBACV parou de apoiar também eventos científicos particulares, né, que não sejam organizados pela sociedade. Qual seria então a opinião da gestão com relação a isso e se tem algum projeto de voltar a apoiar os eventos científicos em específico? Isso foi uma decisão de assembleia, sabe? Houve a Câmara dos Representantes e depois isso foi levado na Assembleia. Então, a Assembleia, ela é soberana, a gente não pode mudar. Eu até tenho alguns eventos
que eu conheço, que são sócios sérios, que fazem a coisa muito bem feita, que eu gostaria muito de apoiar. Mas a gente não pode, porque como é uma decisão de assembleia que vai além da gente, a gente tem que aceitar e acatar. Talvez lá na frente, em alguma outra assembleia, isso possa ser mudado. Isso ocorreu porque estava tendo evento demais, com chancela demais, evento assim de fazendo procedimentos em hotel. Então tinha um teatro do hotel, o pessoal estava fazendo procedimento médico dentro do teatro do hotel. Se a pessoa morre lá, com uma chancela de uma instituição como a Sociedade Brasileira, é horrível. Imagina, primeiro, morrer alguém no hotel já é horrível. Segundo, que imagina com a chancela nossa. Então teve evento assim. Quando me falaram isso, eu falei, nossa senhora, que loucura. Então, assim, fazendo procedimento dentro de hotel, procedimento médico dentro de hotel. Quer dizer, se tivesse uma reação anafilática, ia morrer lá, ia morrer lá. Então, a gente teve que suspender em razão mais desse excesso. Sempre há excesso. Se a gente pudesse, né, ter um tipo de protocolo, olha, não, o evento seu é assim, é feito dessa maneira. Então, eu acho que a ideia é essa. No futuro vai ser assim, quer dizer, a gente vai dar chancela para aqueles eventos que preencherem alguns padrões de seriedade, né, que a gente precisa, porque como instituição a gente não pode colocar uma chancela num oba-oba, né? É ruim. Tá certo. Presidente, recentemente a revista SBACV em Pauta, que é a revista oficial da SBACV Nacional, mudou de formato. Todos nós recebemos, isso é visível. Inclusive, é uma honra para a nossa equipe poder ilustrar mensalmente a revista com uma tirinha de humor na seção Humor na Veia. O senhor poderia nos contar um pouco sobre a mudança da visão da sociedade sobre a revista SBACV em Pauta? Primeiro que a revista é online agora, é uma coisa mais sustentável, né? A maioria das vezes chegava com história, aquele monte de papel, a pessoa passava sem papel, dava uma lida mais ou menos e pronto. Então, ele é online, quem vai ler e ver é quem realmente tem interesse. E a gente contratou uma equipe de comunicação específica, não só para fazer isso, mas para atuar em mídia social, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Uma equipe que é só uma. Antigamente a gente tinha 3 equipes, uma que mexia com mídia social, outra com revista, outra com entrevista. Era difícil a comunicação. Agora a gente tem uma equipe, então uma só empresa mexe com tudo, e a gente achou que ficou melhor. E o Fogas da Madrugada é uma coisa maravilhosa. Eu amo a charge de vocês, eu adoro. Eu sempre entro no Instagram, eu gosto, eu rio. Eu falo, gente, esse pessoal é muito criativo. Eu acho criatividade uma das coisas mais qualidades que tem. Criatividade, e no caso de vocês, assim, é um humor refinado, porque tem coisa muito séria. Um dia desse eu vi lá uma de trombose, falei, gente, coisa mais séria, dá vontade de printar, de imprimir, colocar lá no consultório. É muito boa, didática, né? A pessoa bate o olho e fala, gente, é isso que é trombose? Então é muito didático. Então, assim, bacana demais. Vocês estão de parabéns. Eu sou fã de vocês. Legal. Obrigado, doutor. Bom, presidente, em decorrência da pandemia do Covid-19, muitos eventos mudaram suas datas e alguns, inclusive, foram cancelados. O Congresso Brasileiro de Angiologia e Cirurgia Vascular é, sem dúvidas, o evento mais importante da especialidade. E a SBACV promove ainda outros eventos, como o Meeting Vascular. E a gente queria saber se esses eventos serão mantidos e o que o associado pode esperar dos encontros. Como eu adiantei, o meeting provavelmente não, será em fevereiro, grande chance dele ser online e gratuito. Essa é a nossa ideia, a gente vai fazer tudo para isso acontecer. A gente não quer ter lucro algum com o meeting, a gente quer não ter prejuízo, a gente conseguir equilibrar o número de inscrições, de inscrições que alguns laboratórios possam dar, enfim. A gente vai dar um jeito de conseguir uma verba para montar todo o esquema e não ter prejuízo. Se a gente conseguir isso, vai ser muito legal. E só para associado. Eu sou terrivelmente contra abrir para outras pessoas. E o Congresso Nacional está sendo organizado lá pelo Antônio Carlos, vai ser em Brasília, vai ser um sucesso danado. Acho que vai ser um grande evento. Já vai estar meio longe da pandemia. A gente vai poder lá... O Luiz Eduardo falou lá que vai receber a gente muito bem.
Então eu estou com muita boa expectativa do Churrasco lá em Congresso. casa, já está combinado. Presidente, e recentemente nós convidamos o Dr. Eduardo Ramaciotti para participar do episódio do Frêmito, e na ocasião nós perguntamos para ele da origem do hábito dele usar a gravata borboleta. E o senhor foi citado tanto na pergunta quanto nas respostas, porque o senhor também utiliza. Como foi que surgiu esse hábito de usar a gravata? Conta um pouquinho para a gente. Olha, o professor Mário Dene já usava em algumas ocasiões. Eu achava aquele sensacional. E o Jô Soares também tinha um programa à noite de entrevista que ele usava. E uma vez eu vi ele dando nó, falei, gente, que coisa bacana. Mas o que mais me motivou mesmo foi não foi só um, não, alguns eventos que eu ia que tinha serviço de comida, ou almoço ou jantar, e que 90% da ponta das gravatas encostava nas maioneses. Aquilo eu falava de coisa porca, esse negócio de gravata, porque ninguém lava gravata. Tanto é que na Inglaterra foi proibido, né, de médico usar gravata no hospital, não pode, encosta tudo quanto é paciente, não pode. Então, depois de uma noite que eu corria para me servir logo no começo, porque eu sabia que ia ficar tudo contaminado. Aí eu fiquei olhando, estava muito perto do buffet, mas muitas gravatas encostaram na comida. Eu falei, eu não vou usar esse troço, não. E parei de usar. E eu acho, desde 85 eu uso, desde 85. Virou uma marca, eu gosto. Toda vez, antigamente eu viajava para fora, eu sempre comprava, porque aqui a gente não encontrava. Hoje já tem lugares que encontra, a gente manda fazer, eu tenho umas 40 ou 50, sei lá. É muita coisa. Eu gosto, eu acho legal, e combinou. A gente tem que ter peito, né? Não é fácil. Eu só fiquei uma vez, por exemplo, na Inglaterra, eu fui num evento lá, fui dar aula, quase todo mundo estava de gravata borboleta. Eu fiquei, pô, mas aqui eu estou muito comum. Legal, doutor Bruno. A gente está chegando ao fim aqui do episódio do Frêmito. Eu queria que o senhor pudesse fazer suas considerações finais, deixar uma mensagem aqui para os nossos ouvintes. A gente consegue atingir uma parcela muito grande dos cirurgiões mais novos, dos médicos residentes. E também, se o senhor quiser deixar alguma data, algum evento da SBACV, os seus endereços para contato, os endereços da sociedade. Olha, eu queria dizer que foi uma noite muito agradável, tranquila, descontraída. Eu gostei demais de estar aqui com vocês. E a mensagem que eu deixo é a mesma que eu recebi há 39 anos atrás. Quer dizer, o que cada um de vocês está disposto a fazer pela sua especialidade, pela sua sociedade? Acho que, assim como vocês fazem esse trabalho, assim como vocês fazem a charge, vocês estão fazendo diferença. Eu acho que nesse mundo a gente está aqui para fazer uma diferença qualquer, um pouquinho que seja. E se você faz essa diferença melhorando a sua especialidade, aquilo que você faz todos os dias, que você vive daquilo, isso é muito bom. Então, eu acho que eu sou grato à minha especialidade, por isso é que, sabe, ela me deu tudo na vida, me deu tranquilidade, eu faço o que eu gosto, faço com amor, com dedicação, com entusiasmo. Então, assim, o mínimo que eu posso fazer é retribuir tudo que a especialidade me deu, dando um pouco do meu tempo, do meu conhecimento de volta. Então, eu acho que se tem muita gente nova que está escutando a gente, pensar nisso. O que a gente pode fazer pela especialidade e pela sociedade? Esse é o recado. Para mim, foi um insight sensacional. E quem escutou agora a mensagem do senhor e quer se associar, como é que faz? É tranquilo, basta entrar no site, tem a secretaria, as meninas Cida e Heloísa são super preparadas, elas mandam um formulário, passa a pegar uma assinatura de sócio, é bem tranquilo. Atualmente a gente está mandando via e-mail, a pessoa imprime, pode mandar de novo escaneado, está desburocratizando cada vez mais, é meio burocrático. Até o concurso também, eu andei desburocratizando um pouco, esse negócio de envio de muita coisa, de cartório, firma, estou começando a ficar mais tranquilo. Pode acessar lá a página da SBACV Nacional pelo Instagram, Isso. tentar por ali? Pode. O site, nós vamos dar uma mexida nele, o site é meio confuso, eu reconheço, às vezes eu me perco dentro do site. A gente está com... É engraçado, nós fizemos uns orçamentos,
varia muito de preço, é uma loucura. Mas a gente vamos refazer ele, vamos dar uma atualizada, deixar ele mais clean, mais limpinho, mais fácil de ser utilizado. Vai ficar bem legal, bem legal. Perfeito. Muito obrigado, presidente Bruno Naves, por abrir espaço na agenda do senhor, que a gente tem certeza que é super corrida. Nesses tempos de pandemia, um horáriozinho para conseguir gravar uma entrevista de 1 hora. A gente agradece muito a disponibilidade. Obrigado a vocês, foi ótimo. Chega ao fim mais um episódio do Frêmito, o podcast vascular do Fogart da Madrugada. Para você, nosso ouvinte, não deixe de compartilhar suas imagens usando o catéter Fogart e agora escutando o podcast Frêmito pelo nosso perfil no Instagram. Você pode mandar seu feedback, entrar em contato e enviar as suas perguntas para a nossa equipe e principalmente para os nossos entrevistados através do direct do Instagram ou pelo nosso e-mail. Anota aí, fogart.catéter@gmail.com. Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.